Pessoal, falar um pouquinho então sobre o que é Ground Control, que é um software, né, desenvolvido pela comunidade open source da PX4. Ele é um concorrente, entre aspas, do Mission Planner, que também é um software que foi desenvolvido pela comunidade. Andaram em paralelo por um bom tempo e hoje foram separados, são duas comunidades separadas. A PX4 desenvolve serviços, né? Entrega serviços na mesma linha de uma distribuição Linux. Então, se você é um desenvolvedor ou um fabricante, né, você pode contratar serviços da PX4 e desenvolver novas funcionalidades, etc. Para a sua aeronave, né, em questão. No nosso caso, nós optamos pelo Ground Control porque ele é um software muito mais amigável, né? Muito intuitivo e ele funciona em múltiplas plataformas. O seu ambiente é idêntico, né? Na versão desktop, que é a versão que eu estou utilizando aqui agora. Da mesma maneira, você vai utilizar no Android ou no iOS ou até mesmo num desktop com um sistema operacional Linux embarcado. Existem dois firmwares, né? Um da comunidade ArduPilot, que é a comunidade do Mission Planner, e existe o firmware do PX4, que é da comunidade da PX4. Apesar de existirem dois tipos de firmware, a ferramenta ela é compatível tanto com firmwares da PX4 quanto com firmwares da ArduPilot, pois, como eu disse aí no começo, né, as comunidades andaram muito tempo juntas e depois foram separadas por uma questão aí comercial, né, que a PX4 vislumbrou aí no processo como um todo. Essa é a interface principal, né, do aplicativo. Nós temos aqui do lado direito a parte de horizonte artificial e bússola da aeronave. Isso aqui é configurável também, ele pode crescer de tamanho. E do lado esquerdo aqui nós temos um menu com acesso à parte de plano de voo. Se eu clicar nesse ícone aqui, ele vai abrir para mim a parte de plano de voo. Meu computador está um pouquinho lento aqui. Ok, porque está gravando a tela, né? Talvez esse delay aí tenha sido causado por isso. Vou voltar aqui na parte de fly, né? Que é a parte de voo. Eu tenho aqui o íconezinho de take-off e return to home, que só vai funcionar a partir do momento que a aeronave estiver conectada, ok? Aqui no íconezinho do Ground Control, eu clicando nele, ele me abre aqui três opções. A configuração de setup da aeronave, que ela é mais voltada à área de desenvolvimento, não de usuário. A parte de análise de log, idem, tá? E a parte de application settings, que é a configuração da ferramenta. Então eu vou clicar aqui no application settings. Ele me abre aqui toda a configuração do Ground Control. Eu tenho aqui esses botões do meu lado esquerdo e eu vou fazendo toda essa configuração. Eu vou mostrar aqui as configurações que nos interessam, tá? E que eu recomendaria como default aqui para a utilização do software. Ele está me dando aqui qual é a mínima altitude, né? Para que o software entregue aí na parte de plano de voo. A máxima altitude, então está configurado aqui como 122 metros, já que a regulamentação é de 120 metros de altura. A distância máxima, né, que o veículo vai voar em função do ponto home, né, da onde ele decolou. Então aqui está configurado com 5.000 metros, que seriam aí 5 quilômetros. Ele te entrega a parte de integrar com o vídeo. Então na nova aeronave que nós lançamos, que é o Spirit Enterprise, essa funcionalidade ela está habilitada e eu posso integrar o vídeo em tempo real, né? E posso fazer a gravação desse vídeo também.
eu vou... aqui ela está desabilitada, eu poderia aqui ó, habilitar o tipo de stream que eu vou usar, e aí faço a configuração via IP, TCP/IP, UDP, tem várias formas aqui de fazer a integração com a câmera embarcada na aeronave, ok? A missão aqui, ela vai iniciar sempre em 120 metros, então já deixei isso aqui configurado. A parte de VTOL não é o caso nesse vídeo, porque a gente está falando aqui de multirotor, tá? Eu rolando aqui, ele me dá as unidades, então unidades de distância, né? Já está aqui em metros, distância vertical, a área dos polígonos que nós vamos criar, nós vamos querer que seja em hectares, mas ele te dá todas essas opções aqui de acres, etc. Temperatura em Celsius, né, que é o que nos interessa. A parte de linguagem, né? Opa, deixa eu fechar a janelinha aqui. Você tem vários idiomas que você pode trabalhar. O português está incluído. Você tem aqui a parte de screen, né, de tela. Indoor, ele deixa essa ferramenta, a ferramenta, o software, com esse fundo preto. Se eu colocar outdoor, ele me entrega o fundo branco. Tá? Eu prefiro utilizar com o fundo preto, me dá uma visualização melhor. A parte de mapa, ele te entrega aqui várias opções, né? Então você pode usar o Google Earth, Google, né? Eu prefiro usar o Bing, tá? Dentro do que é Ground Control, está mais atualizado, né? Você tem áreas aí que eles fotografaram com satélite há menos tempo, está bem atualizado o Bing, né? Não sei se é o mais atualizado, mas enfim, eu opto pelo Bing aqui, que me dá uma resolução melhor. Você pode utilizar aqui o mapa de rodovias, híbrido ou satélite, então o ideal é deixar os dois aqui, ele como híbrido, né? E te dá aqui algumas outras opções, eu não vou falar de todas aqui para a gente não perder muito tempo, né? Você pode mutar aqui o áudio, né? Sempre que você conecta o drone, o aplicativo fala ou não. Eu prefiro deixar ele desabilitado, ou seja, que ele fique em silêncio. Ele pode checar ou não conexão com a internet, dá para desabilitar isso aqui porque a gente não precisa de internet. A parte de telemetria, né? O ideal é deixar que ele salve o log de voo sempre depois do voo, ele te dá as opções aqui durante, depois, antes, etc. Então vou deixar aqui ele habilitado como depois do voo. Ele conecta com todos esses sistemas aqui, né? Pixhawk, SIC, PX4, etc. Então vamos deixar tudo isso aqui habilitado. A parte de RTK, a nossa solução é PPK, então não precisamos aqui também dessa configuração. E seria isso, a princípio. Depois aqui a parte de link de comunicação, não precisa fazer nenhuma configuração. Mapas offline, Mavilink, tudo isso aqui deixa como default, da forma com que ele já te entrega. Se você quiser acessar a comunidade, você tem aqui a parte de guia, né, do que Ground Control, explicando toda a parte de plano de voo. Tem aqui o fórum da PX4 e ele te dá também aqui ó, a comunidade de discussão da Ardu Pilot. Tá? Então, você clicando em um desses links aqui, você vai acessar ou o guia de usuário ou a parte de fórum e tal. Então, vou voltar aqui para a tela inicial. Já configurado aqui o nosso software. Tem uma configuração que eu não mostrei, deixa eu mostrar aqui ela rapidinho, que é a parte de visualização de log da aeronave. Você pode habilitar essa opção, que é o show telemetria. Então, quando eu voltar aqui, ó, ele já abriu aqui agora, deixa eu ocultar a barrinha aqui, a possibilidade de eu visualizar um voo depois que eu executei, tá? E fazer a análise desse log, visualizando o voo aqui na tela. Literalmente, o drone vai ficar passando aqui pelo teu plano de voo, com todas as informações de telemetria aqui para você fazer qualquer tipo de análise, tá?
Ele te dá a possibilidade de visualizar isso em forma lenta, né? Uma vez, duas vezes ou 5 vezes, bem rápido, tá? Como que eu carrego aqui um log de telemetria? Eu vou clicar aqui no botão Load, né? Ele vai me abrir aqui, ó, já dentro do Windows, ele já localizou a pasta que é Ground Control, e dentro da pasta que é Ground Control eu tenho todas essas outras pastas. Então, todas as missões que eu fizer com o meu dispositivo, ele vai gravar aqui na pasta Mission, tá? Então, aqui eu não tenho nenhuma agora. Subindo aqui um andar aqui, eu vou pegar aqui a parte de telemetria. Então, eu tenho aqui os logs, né, de voos que foram feitos. Eu clico aqui em um dos logs, eu posso mandar abrir aqui e ele automaticamente vai carregar aqui na tela. Ele leva um tempinho aqui até mostrar o voo que foi realizado, né? E aí eu posso dar play e visualizar esse voo. Não vou me atentar a isso agora aqui, ó, vou dar close só para mostrar. E a gente vai direto aqui para a parte de como desenvolver um plano de voo, que é o que nos interessa nesse momento. Tá? Essa barra aqui na parte inferior, ele te dá a opção também de configurar. Você dá 2 cliques nela, você pode abrir ela para o lado ou pode abrir ela para baixo. E aqui você vai configurando todas as informações que você quer visualizar durante o voo. Então aqui, por exemplo, o tempo de voo, então a altura relativa. Como é que eu faço para mudar? Eu clico, né, em um desses aqui, então vou clicar em cima desse altura relativa aqui, por exemplo, ele vai me abrir aqui várias opções. Ó. Então, o que eu quero monitorar durante o meu voo? Do veículo, ele te dá todas essas opções. Quero saber o ângulo, quero saber tempo de voo, distância do home, etc. Então, normalmente eu uso a parte de deixa eu ver aqui, veículo, deixa eu só localizar aqui, clock, distância, vibração, você pode ter aqui, por exemplo, a direção do vento ou velocidade do vento lá no momento, ele já colocou lá em metros por segundo, né? Dou close, clico num próximo aqui, e vou configurando tudo que eu quero. Ó. A parte de GPS, né? Se eu quiser saber latitude e altitude, mas interessante é saber, apesar de ele mostrar na barra superior aqui, eu posso colocar aqui quantos satélites foram travados, ok? Enfim, você vai configurando aqui várias opções, né? Com o drone conectado, ele vai te mostrar aqui a opção de bateria, e aí você coloca também a parte de voltagem e a parte de amperagem, que também é legal monitorar, né? E aqui eu diminuo ou aumento, né? Se eu clicar no cadeadozinho aqui, ó, ele já deixou com as informações que eu... Só que ela ficou pro lado ali, vamos abrir aqui e fecho, né? E ele passa a ter as informações que eu configurei aqui. Ó. Vou configurar de novo aqui, parte de veículo, clock, vamos botar aqui GPS, count. Daqui ele jogou lá embaixo, close, vou fechar aqui. Ó, ele já manteve aqui agora o sat count. Então, meu conselho vai mexendo aqui e você vai entendendo bem como que você configura essa barrinha, né? A melhor forma é realmente praticar. Então vamos direto aqui na parte de plano de voo, tá? Então cliquei ali em Flight Plane e aqui eu monto o meu plano de voo. A área que está no fundo aí é a área que a gente utiliza como área de teste, tá? Ele te dá aqui várias opções, né? Um plano em branco, um plano survey, um plano de corredor, porque Ground Control permite você criar planos de corredor de forma bem fácil para fazer um rio, por exemplo, como está aqui atrás, linha de transmissão, estradas, etc. Estruturas, né? Campo de futebol, um edifício, etc. Mas no nosso caso aqui seria o survey. Então, quando eu clico em survey aqui, ó,
ele automaticamente já vai me perguntar aonde é o meu take-off. Então eu vou pegar o meu take-off e vou definir aqui, ó. Aqui é o box lá do clube, que eu vou decolar ele bem da frente do box aqui. Ok? Dou o Done aqui. Ele já colocou lá, lembra que a gente configurou 120 metros de altura, né? Então ele já colocou ali que o nosso voo, né, será a 120 metros de altura. E agora o que eu preciso configurar é o polígono aqui, que é a minha área de interesse para o mapeamento, né? Veja que ele está vermelhinho aqui, a parte do survey. Quando eu clicar em cima dele, ó, ele me abre essas opções aqui, ó. Quero um plano básico, um plano circular, eu quero um plano trace, que é aquele de rota aqui, né, que eu comentei, de rio, etc. Ou ainda poderia carregar um shapefile ou um KMZ, tá? Ele também te dá essa opção. Então eu vou clicar aqui no básico, ele já cria para mim aqui, ó, um polígono aleatório, né? E aí aqui que eu faço agora? Eu vou simplesmente clicar aqui nos vértices, né? E vou arrastar ele, ó, para o tamanho que eu quero o meu polígono aqui, né? Então vou pegar esse aqui, trouxe para cá e vou criar aqui o meu polígono de interesse aqui. Então, vou colocar esse cara aqui e vou colocar esse cara aqui. Se eu quiser subir o polígono aqui para cima, ó, eu posso clicar no maisinho aqui, ó. Ele cria mais um vértice e eu arrasto ele aqui, ó. Posso clicar aqui, criou um outro vértice e eu arrastei para cá, ó. Então você vai definindo aí o teu polígono em função da sua área de interesse aí para cobertura, tá? Então legal. Veja que ele já mostrou aqui para mim o take-off, né? E onde eu vou decolar, e automaticamente ele já colocou o return to launch, ó, na mesma posição que é a minha posição de decolagem, né? Então ele está fazendo a decolagem indo lá para o ponto 2, vai fazer todas as linhas, quando ele chegar no ponto 93, ele vai fazer o return to home de forma automática. Clicando aqui novamente em Survey, ó, ele me mostra, ó, por onde o drone vai começar. Então ele vai começar no ponto 2, ele vai decolar, vem aqui para o ponto 2, faz todas as linhas, vai terminar lá no ponto 93 e vai fazer o pouso, né? Só que antes disso, a gente pode ainda definir aqui mais parâmetros, né? Então, a partir do momento que eu defini meu polígono, a primeira coisa que eu vou fazer é clicar no Mission Start. Aqui, então, eu tenho que eu estou usando uma altura relativa, que é o que nos interessa, tá? Não absoluta, sempre relativa. A altura do nosso voo, ele me dá aqui, ó, informações do veículo. Então ele está dizendo que nós estamos utilizando um firmware ArduPilot, que o nosso veículo é um multirotor. Ele está me dando aqui qual é a velocidade, hover speed, ou seja, qual é a velocidade que o drone vai voar. No caso do Spirit X4, o ideal realmente é voar na casa de 5, no máximo 8 metros por segundo. Tá? No Spirit Enterprise daria para voar até 10 metros por segundo. Ele me dá aqui a altitude já do terreno, ou seja, ele já pegou aqui a altitude ao nível do mar, né? Então está aqui, ó, altitude de 7.4, a gente está aqui no litoral. Se eu clicar em Set to Map Center, ele vai jogar o meu take-off bem para o meio do mapa da tela aqui, né? E veja que ele já mudou a altura lá, né? Então não é 100% plana, né? Sempre tem aqui uma diferencinha. Se eu voltar lá para a área que eu realmente quero decolar, que é bem na frente do box aqui, ó, ele automaticamente aqui, ó, já acertou a minha altura relativa em relação ao nível do mar. Ele já colocou ali 6,7 metros. Com o screen do mouse eu posso aumentar ou diminuir aqui a minha área. Aqui embaixo, ó, ele já está mostrando da onde ele vai fazer a decolagem, o ponto 2 e o ponto 93, que é o último ponto. Ele está mostrando aqui qual é a topografia do terreno, né, que a gente vai cobrir. A linha laranja
é onde o drone vai voar, ou seja, a altura de 120 metros, e ele está mostrando para você que não existe nenhum obstáculo, né? Então, se houvesse aqui um morro, né, montanhas, etc., ele estaria mostrando se você teria problemas aqui de se chocar com o morro, né? Talvez você tivesse que erguer aqui o teu voo. E também fazer diferentes voos, porque você teria problema de GSD. Você teria um GSD maior aqui na área que o drone está mais alto em relação ao chão, e se for lá no pico do morro, você vai ter um GSD muito mais baixo, né? Então, talvez tenha que distribuir em voos diferentes e depois juntar tudo isso no processamento, mas isso é uma outra história mais voltada aí ao processamento. Mas na parte de planejamento de voo, então você tem que observar isso também, ó. Não vai bater em nada, né? Tá tudo ok. Take off, né? É a altura que o drone vai subir antes de ir lá pro primeiro ponto, que é o ponto 2, tá? Poderia deixar 120 metros de altura, ou seja, ele vai decolar, vai subir de forma vertical até alcançar 120 metros de altura, para depois se locomover lá para o ponto 2, para o waypoint número 2, que é a primeira linha onde ele vai iniciar o plano de voo. Eu recomendo sempre um take-off de 50 metros, tá? Então, vou colocar aqui 50 metros, por quê? Vamos clicar em Survey, Mission Start, 120, Take-off, 50 metros. Ele vai subir a 50 metros e depois ele vai buscar o ponto 2, indo em direção ao ponto 2 e subindo ao mesmo tempo. Isso faz com que você tenha um consumo de bateria menor do que empurrar ele direto lá para 120 metros de altura. Ou seja, se leva ele a 50 e depois leva ele se deslocando de 50 para 120 até chegar lá no ponto 2, ok? Então, definido o teu take-off, voltamos aqui no survey, então, ele vai iniciar lá a primeira linha lá pelo ponto 2. Agora veja que legal aqui. Você tem sempre que observar qual é a direção do vento, né? Então esse plano de voo aqui ele estaria muito legal se a gente tivesse com um vento vindo do oeste, né? Ele vindo por aqui, ó. Norte vindo lá de cima, sul vindo aqui lá de baixo, oeste e leste aqui, que seria a posição do vento, né? Então, com o vento leste ou oeste, o teu equipamento ele vai estar voando sempre transversal, o teu voo sempre transversal ao vento. Você nunca está levando o drone a favor ou contra o vento, sempre o vento vai estar batendo pela lateral do drone. Isso vai fazer com que ele não tenha que vencer o vento ou não seja empurrado pelo vento, né? Quando isso acontece, o teu consumo de bateria vai ser muito maior. Então, o ideal é que você sempre voe de forma transversal ao vento. E aqui, ó, o ponto 2, ele está iniciando sempre o teu primeiro ponto na posição mais longe de você, né? Para que o teu drone voe sempre se aproximando do ponto onde você vai fazer a decolagem. Por quê? Nós configuramos lá o fail-safe, que é o nível mínimo de bateria aceitável para ele abortar o plano de voo se ele não tiver bateria para continuar e ter bateria suficiente para fazer o pouso. Se você começa aqui pelo 92 e vai terminar lá na frente, né? Você está muito distante de você para o drone voltar e fazer a decolagem. Então, quanto mais próximo de você ele estiver na hora de fazer o pouso, melhor, porque ele vai gastar menos bateria para chegar até o ponto onde ele vai fazer o pouso, né? Então, o ideal é sempre começar o plano de voo pelo ponto mais longe de você, ok? Como que eu viro? Então, digamos, mas meu vento não está vindo pelo oeste, o meu vento está norte. Eu simplesmente mexo aqui, ó, na angulação do meu plano. Então, botei ele aqui, ó. Eu posso simplesmente arrastar ou vir aqui e definir aqui, ó, digitando aqui, ó. Vou deixar meu plano 90 graus em relação ao que ele estava.
Aí eu posso vir aqui agora e dar uma ajustadinha aqui nas linhas, ok? Então agora meu vento está vindo aqui de cima, que é o norte, né? Ele está iniciando lá pelo ponto 2. Nesse caso aqui, como a gente está praticamente no meio do plano, não faria muita diferença começar por aqui ou por aqui, né? Mas acredito que vocês entenderam aí a mensagem, né? Então a gente está começando lá pelo ponto 2, ele vai terminar aqui no ponto 88 e o vento está norte, tá? Como que eu rodo? Ah, eu não quero começar aqui em cima, eu quero começar aqui embaixo. Eu vou clicar nesse botão aqui, ó, Rotate Entry Points. Ó, e vou rodando. Ó. O meu ponto 2 veio para cá. Se eu clicar mais uma vez, o meu ponto 2 foi lá para cima. Mais uma vez, ele veio aqui para baixo. Ó. Então, ó, eu quero começar aqui embaixo e terminar lá em cima. É dessa forma que se vai rodar por onde ele vai iniciar o plano de voo, tá? Se você quiser fazer um estudo mais afundado, meu vento tá norte, eu vou iniciar por aqui, ele está indo meio transversal, né? Ele não está totalmente contra o vento, né? Então você vai chegar lá não gastando muita bateria. Ou vou começar por aqui, ele vai empurrar, né? O vento vai empurrar o drone para cá para ele chegar no ponto 2. É isso. Aqui na parte de baixo, ó, você rolando aqui essa janelinha do survey ainda, ele te dá qual é o tamanho dessa área, então ele está dizendo que você está cobrindo 16 hectares, que você vai fazer 303 fotos, que o teu intervalo entre uma foto e outra vai ser de 5 segundos, né, o disparo, e ele está te dando a distância em metros de uma foto para outra, né? Ou seja, a cada 25 metros, a um tempo de 5 segundos, ele vai disparar uma foto, ok? Como que eu mudo tudo isso? Então, eu tenho que definir sobreposição lateral, frontal e a câmera que eu estou utilizando. Então, eu vou clicar aqui na câmerazinha dentro do Survey, e aqui ele vai me perguntar qual é a câmera que eu estou utilizando. Então, no nosso caso aqui, a gente vai configurar agora aqui utilizando uma câmera Canon. E ele já me dá, dentro da Canon, várias câmeras que ele já traz cadastrado, né? Então, a gente está usando a Canon G9X, eu já vou clicar nela. E por que isso? Ó? Veja que ele já mostra aqui, ó, todos os dados de sensor. Então ele já sabe que é uma Canon G9X, ele já traz o tamanho do sensor, que é de 13,2 milímetros de largura por 8,80 milímetros de altura. Ele já me trouxe qual é o tamanho da imagem que a Canon G9X vai girar, que é de 5.488 pixels por 3.680 pixels. E sabe qual é a distância focal da lente da Canon G9X. Se eu mudar aqui para uma Canon 260HS, veja que ele já mudou todos os dados, a distância focal aqui já caiu para 4.5, tá? Então eu vou subir de novo aqui para a Canon G9X, e ele vai trabalhando aqui a distância entre linhas, justamente porque ele conhece, né, a distância focal, porque é dessa forma que se calcula qual é a distância entre linhas para você definir GSD e sobreposição longitudinal e lateral. Ok, defini a câmera, voltei lá para a parte de survey e aqui eu vou definir sobreposição lateral, overlap, que é a parte de front lap, a frontal, e a lateral side lap. Então, se eu colocar aqui, eu quero uma sobreposição frontal de, vamos botar aqui, 80%, e uma lateral aqui também de 80%. Veja que ele aproximou aqui as linhas, ou seja, eu passei a ter mais linhas. Então, quanto maior a minha sobreposição, mais linhas eu vou ter. Diminui a minha produtividade em termos de autonomia, mas aumenta o meu GSD, né? E aumenta a minha sobreposição, né? Evitando que eu tenha qualquer furo no mapa, né? De foto que não cobriu a área, né? Na hora de fazer lá construir um mosaico, encontrar os pontos homólogos, tá? Então, você tem que trabalhar isso, né? Em função aí da sua necessidade. Veja que voando a 120 metros de altura, com essa sobreposição, ele já está me dizendo que esse voo vai durar 28 minutos,
para cobrir só 16 hectares, né? 18 hectares, e que ele está me dando um GSD aqui de 2,8. Então, talvez eu não precise de 80% de sobreposição lateral. Eu poderia usar aqui tranquilamente 60 ou 70. Se eu usar 60, né? E aí estou compensando na frontal, veja o número de linhas, ele já trouxe o voo para metade do tempo, 15 minutos, ok? Então é dessa forma que você vai configurando aqui a parte de como definir sobreposição, câmera, etc. Ele te dá a opção ainda de você colocar uma câmera que não está aqui cadastrada, desde que você conheça todos os parâmetros lá de distância focal, tamanho do sensor e tudo mais. Tá? Então, ele tem Canon, tem até GoPro, apesar da distorção da grande angular da GoPro, até daria para usar também, o software faz a correção. A parte de Sequoia, né? Hoje tudo Mica Sense, Red-Edge, Ricoh, Centera, Sony, Unec, FLIR, câmera termal. Ele já traz várias câmeras aqui que ele já sabe a distância focal e o tamanho do sensor. Legal. Tô com o meu plano montado. Então é simples assim, né? Que eu poderia fazer aqui ainda, né, para incrementar o meu plano? O nosso Spirit X4 ele traz a possibilidade de fazer o on-off da câmera, né? Você liga a câmera depois que o drone decolou e você vai desligar a câmera depois que o drone pousou, né? Então, como que eu incluiria esses comandos aqui? Então eu quero que ele faça o take-off e que depois do take-off, então eu vou clicar aqui no take-off, eu quero incluir um comando aqui para ele ligar a câmera. Esse comando é opcional, você pode ligar a câmera pelo rádio controle. Decolou, você aperta o botão atrás do rádio, ligou a câmera, voou. Quando ele vai pousar, você aperta o botão atrás do rádio, desligou a câmera. Ah, não quero apertar o botão, quero que fique automático, então a gente pode incluir aqui 2 pontos para ligar e desligar a câmera. Tá? Como que eu faço isso? Então, eu quero que ele ligue a câmera, logo após ele faça o take-off, que é a hora que ele vai estar se deslocando lá para o primeiro ponto. Eu vou clicar aqui, ó, em mais waypoint e vou clicar no mapa. E ele vai clicar aqui, ó, ele vai apontar aqui um novo ponto, 2, né? Eu cliquei fora do meu grid, tá? Ele criou como se fosse um waypoint, mas na verdade eu não quero um waypoint, eu quero um comando. Então veja que aqui, ó, na janelinha aqui, ó, ele criou lá o waypoint, mas ele te dá a opção de criar outras alternativas aqui. Então poderia ser um return to launch, poderia ser um land, ele simplesmente pousar. Enfim, se você estiver construindo o plano do zero, você vai criando aí ponto a ponto, que é muito parecido de como se cria lá no Mission Planner. Então ele te dá toda essa facilidade aqui de te entregar tudo pronto, poder girar o plano, coisas que você não faz lá no Mission Planner, tá? Você tem que construir mais na mão mesmo. Então, enfim, eu não quero um ponto 2, eu quero um comando. Eu vou clicar aqui na parte de categoria, de básico eu vou transformar em All Commands. E aqui ele vai abrir mais opções. O que eu quero? Eu quero um comando de servo, tá? Para ligar a minha câmera. Então ele te dá inclusive algumas opções. Ele te dá a opção de relay, de cycle, de set servo. Eu posso usar aqui deixa eu ver aqui, se a gente usar vamos usar aqui um set servo, desculpe, um cycle servo, tá? E aí ele vai te perguntar qual é a porta. Então, no caso do Spirit X4, a porta de conexão da câmera é o servo 8, está lá conectado na controladora na porta 8, na auxiliar. Ele vai te perguntar qual é o PWM que você tem que mandar. Então, a nossa interface de conexão com a câmera exige um PWM. Não que exija, mas a gente configura aqui com um padrão 1900, mas se você desse aqui 1500, 1700 ela funcionaria. Mas vamos deixar isso definido como padrão 1900, ok? Que seria um comando máximo, tá? Um ciclo
e ele te dá o tempo aqui de 10 segundos, que é exatamente a configuração que a gente faz para configurar a parte de trigger da câmera lá na configuração do veículo. Tem essas 3 barrinhas aqui, ó. Se eu clicar nelas e der show, ele me mostra outros parâmetros aqui que eu poderia definir. Ó. Eu quero definir que ele ligue a câmera só bem perto aqui do início aqui do 3. Então eu teria que ir lá no Google Earth, pegar as coordenadas de latitude e longitude, colocaria aqui e ele ia ligar a câmera aqui um pouquinho antes de iniciar a linha. Mas é algo desnecessário, você não precisa fazer isso. Tá? Você pode deixar que quando ele chegar na altura, ele liga a câmera e ele já vai lá, primeiro ponto com a câmera ligada. Beleza? Vou dar aqui vou desmarcar a opção show, ó, o que me interessa é isso aqui. Legal, liguei a câmera. Agora fiz a parte de survey. E agora eu quero desligar a câmera. Então, depois do survey, então, sempre que você vai colocar um ponto, você tem que clicar na área anterior. Então, eu quero, depois do survey agora, um outro comando. Então, eu vou de novo ali, ó, tá marcado o waypoint, vou clicar aqui fora no mapa. Ó, ele clicou agora lá e criou lá um ponto 40. Então, novamente, eu vou abrir aqui, não é o waypoint que eu quero, a categoria que eu quero é de todos os comandos. Eu vou vir aqui na opção Cycle Servo. Então, cliquei nela aqui. Ok, ele já mudou lá. De novo, a porta é a 8. O comando que eu vou mandar é de 1900 PWM, que é o sinal. Ok? Return to Home aqui. Tá montadinho meu plano, tá pronto. Tá? Então aqui, revendo. Mission Start, 120 metros é a altura do meu voo, vai voar a 120 metros, a 5 metros por segundo. Qual é a altitude aqui do meu take-off inicial, né, o nível do mar. O meu take-off vai ser a 50 metros de altura, que é a altura que o drone vai subir até se dirigir aqui para o ponto 3. Quando ele fizer isso, ele vai ligar a câmera. Então está aqui o comando de ligar a câmera. Inicia o survey, faz toda a parte de mapeamento, você tem aqui todas as informações, vai vir aqui para o ponto 3, vai fazer tudo isso aqui. E vai desligar a câmera depois que ele terminou e vai fazer o return to home, que é um return to launch aqui. No survey aqui tem um último detalhe aqui que eu posso mostrar. Deixa eu só localizar aqui opções. Aqui você pode marcar se você quer que ele bata a foto enquanto ele está fazendo a curva ou não. Não precisa, a gente pode deixar aqui isso aqui desmarcado, ok? E aqui, ó, esse turnaround dist, ele está dizendo o seguinte: vocês conseguem ver aqui, ó, que a linha está ultrapassando a minha área verde aqui. Ó. Se eu aumentar isso aqui, ó, para 50 metros, significa que ele vai passar do polígono 50 metros e ele vai entrar na linha e só vai começar a bater foto aqui. Para o multirotor, isso aqui não tem muita utilidade. Então, deixar aqui com 10 metros já está mais do que suficiente, que é o default aí que ele deixa. Tá? Se fosse um asa fixa, a gente poderia usar até 100 metros. Por quê? Porque o asa fixa ele vai entrar na linha. Aqui ele não é um multirotor, ele não paira, ele não fica parado, ele ia ter que fazer a curva, então ele ia fazer um balão aqui e aí ele volta para entrar, para que você tenha sempre a linha do plano não perdendo nenhum pedaço do polígono. Né? Então eu passaria 100 metros para que ele faça a curva e entre aqui. Ele vem para cá, faz a curva e entra aqui. No multirotor ele é quadrado, né? Ele vai chegar aqui e vem para cá. Então eu posso deixar isso aqui com 10 metros mesmo. Beleza, plano pronto. Conectou. Opa, aqui eu cliquei sem querer aqui no... Estava marcada essa opção. Ó. Então eu vou vir aqui nesse ponto 45 aqui e vou apagar ele. Ó. Na lixeirinha ali, já apaguei. Desmarco essa opção ali, o waypoint, senão cada vez agora eu posso clicar no mapa que não cria ponto nenhum. Se eu clicar aqui, ó, e clicar no mapa, ele já vai criar um ponto. Então eu vou vir aqui na lixeirinha, apaguei, desmarquei lá, ok, já não vai mais fazer isso. Ok, com o plano pronto, então vamos lá.
primeira coisa que eu posso fazer, que eu devo fazer, é salvar. Então, vou vir aqui agora em Save As. Vou chamar aqui, lembra que a minha pasta estava vazia lá, né? Então, eu vou criar aqui, ó, plano treinamento. Salvei. Beleza. Posso até fechar o Ground Control agora. Vamos até fazer isso. Vou fechar aqui. Deixa eu minimizar aqui a parte de gravação. Vou abrir o Ground Control novamente aqui. Só esperar o tempo de ele carregar aí. Quando a gente for lá para a área do Flight Plane agora, isso aqui não me interessa. Eu não tenho mais nenhum plano aqui, né? Então deixa só ele carregar aqui a parte do Flight Plane. Ok. Ó, tá em branco. Então o que eu quero? Eu quero aquele plano que eu acabei de construir. Eu vou vir aqui em Open. Olha lá, meu plano já está lá. Lembra que eu mostrei lá? Que é a parte dos logs. Aqui em missão não tinha nenhum. Agora tem. Plano treinamento. Abrir. Ele já vai carregar aqui. Eu dou um rolar do mouse aqui só para diminuir. E tá aí o meu take-off, survey, tá tudo. O meu plano tá salvo. Então você pode montar o plano em escritório e carregar lá só na hora de voar, ou pode criar lá e salva e carrega na hora que vai voar. Enfim, com o drone ligado, e aí existe o procedimento de como ligar o rádio, né? Como ligar o drone. Primeiro ligar o rádio, chaves todas para cima. Depois que o rádio foi ligado, você vai baixar a tua chave modo de voo para o manual. Você vai colocar a bateria no seu drone, vai esperar os apitos que ele dá. Automaticamente ele vai conectar, você não precisa apertar nada, ele vai automaticamente se conectar no Ground Control. A telemetria já vai conversar, ele já vai mostrar os dados da aeronave. E aqui nessa área aqui, ele já vai mostrar um botão aqui do lado direito, na parte superior, Upload Plano de Voo. Você vai clicar nesse botão Upload. Aqui em cima vai correr uma barrinha verde que vai demonstrar que o plano de voo está sendo carregado para o drone. A partir do momento que ele der aqui Done, ok, carregou, você vai clicar aqui na parte Fly, que é agora vou voar. Quando eu cliquei em Fly, o plano automaticamente já vai aparecer aqui nessa tela. Para fazer essa demonstração, eu teria que estar com o drone conectado, mas se vocês olharem lá no site da Spirit Aircraft, entra lá na página do Spirit X4, eu faço essa demonstração lá carregando o plano de voo e transferindo e decolando o drone, ok? Então, fez isso, aí automaticamente também iria aparecer aqui embaixo uma outra barrinha para você simplesmente arrastar ela. Antes de arrastar lá no rádio controle, você vai pegar a tua chave e vai levar ela para auto, que é modo automático, vai arrastar a barrinha aqui e o drone vai decolar e você fica assistindo aí pela telemetria o voo, ok? Qualquer dúvida, entre em contato, fico aqui à disposição. Grande abraço.